Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nesse caso hoje vai ser uma aula de trigonometria. Eu me chamo Rosenberg e hoje a gente vai ver trigonometria no círculo, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma revisão de alguns conteúdos, de alguns conceitos anteriores para a gente poder dar continuidade a esse assunto. E nesse caso são as razões trigonométricas que vão ser a nossa revisão. Bom, vamos lembrar que o triângulo retângulo, ele é responsável pelo início da trigonometria. Se você pegar a palavra trigonometria, nós temos aqui tri de 3, metria de medida, bono quer dizer ângulo. Ou seja, medida de 3 ângulos. E apresentando o triângulo retângulo, que todos já conhecem, ele é reto porque possui um ângulo de 90, portanto ele possui catetos e hipotenusa. Se ele possui catetos e hipotenusa, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou o contrário, tá? Temos um ângulo agudo alfa. Esse ângulo agudo, assim o chamamos, pois ele está entre 0 e 90 graus. Pode ser qualquer ângulo entre 0 e 90 graus. E as razões, como o nome sugere, é uma comparação, é uma fração, é uma divisão entre o numerador e o denominador. Nesse caso, a razão seno significa a razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa. Portanto, o cateto oposto é B e a hipotenusa é A. Então, B sobre A. O cosseno significa a razão entre o cateto adjacente ao ângulo, adjacente é aquilo que está junto dele, tá? Portanto, C pela hipotenusa A. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Perceba que no denominador da razão seno e da razão cosseno, a hipotenusa, como ela é o maior lado, visto que ela está de frente para o maior ângulo, essa razão, essa fração, está entre 0 e 1. Tá? Depois a gente vai comentar isso mais para frente. Tá bom? Essa é a primeira revisão. A segunda é, aproveitando o triângulo retângulo, nós temos que eu vou pegar o velho triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, ângulo alfa, agudo alfa, e vou fazer a hipotenusa valer 1. Quando eu faço a hipotenusa valer 1, essa razão se transforma em B. Ou seja, B vira seno alfa. Se seno alfa é B, então o B vai agora se chamar seno alfa. De modo análogo, o cosseno vai virar cosseno de alfa é C sobre A, que é C sobre 1, que é o próprio C. Portanto, posso trocar o C por cosseno de alfa. A partir desse momento, eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 1, cateto oposto seno alfa, cateto adjacente cosseno alfa. Beleza? O que eu vou fazer? Vou buscar o teorema de Pitágoras que a gente já tinha aqui. Quem são os catetos? Seno e cosseno. Quem é a hipotenusa? 1. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é conhecida como uma relação fundamental da trigonometria. Extremamente importante para as relações que regem a trigonometria, beleza? E, obviamente, aproveitando o triângulo retângulo, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, que me permite calcular a tangente. E aqui eu relaciono tangente com o cateto oposto, que é seno, pelo cateto adjacente cosseno. E é a primeira vez que relaciona as 3 razões ao mesmo tempo. Beleza? Isso aqui foi importante porque agora eu vou poder entrar no círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? Nada mais é que uma circunferência orientada. O que significa isso? Ela tem um ponto de partida e, se ela é orientada, ela tem um sentido positivo e o contrário negativo, representado por azul e vermelho. Show? Sabemos que a circunferência tem 360 graus. Se eu for na leitura positiva, de 0 até mais 360. Pela leitura negativa, de 0 até menos 360. E como é um círculo trigonométrico, além de ser uma circunferência orientada, o raio dela é 1. Não importa a unidade, pode ser 1 metro, 1 quilômetro, mas não importa, a unidade não importa, tem que ser 1. Tá? Vocês já vão entender o porquê. O que acontece? Ao fazermos essa divisão, ou seja, usando exatamente o sistema de coordenadas retangulares, x, y, abscissa ordenada, a gente divide a circunferência orientada, o círculo trigonométrico, em 4 regiões, denominadas de quadrantes. Eu não sei se vocês lembram, mas quando você faz a leitura dos quadrantes, é primeiro, segundo, terceiro e quarto.
Por quê? Tem toda a razão, né? Que é o sentido positivo de leitura. Esse é o primeiro quadrante, que vai de 0 a 90. Esse é o segundo quadrante, que vai de 90 a 180. Esse é o terceiro quadrante, que vai de 180 a 270. Esse é o quarto quadrante, que é de 270 até 360. Beleza? Isso mostra a periodicidade dessa função, que eu vou falar ali, na última coisinha ali, mas é bom já falar. E, obviamente, o vermelho são as leituras negativas, tá? É só você representar e perceber que, em modo, a soma dá 360, a menos no sinal. Show? Bom, quando eu represento um par ordenado, é sempre xy. xy, sempre isso, sempre nessa ordem. Bom, se eu pego esse par ordenado que está localizado sobre a circunferência orientada, ou seja, sobre o círculo, esse x é exatamente quem, galera? O cosseno de alfa. E este y é exatamente quem? O seno de alfa, aquele aqui, ó. Portanto, eu passo a ter a minha circunferência já localizada. Cada ponto ele vai ser reconhecido segundo o seu par ordenado agora. Não vai ser mais xy, e sim um par trigonométrico cosseno alfa, vírgula seno alfa. E em cada quadrante ele vai ter o seu sinal. Por exemplo, no primeiro, positivo, positivo. No segundo, negativo, positivo. No terceiro, ambos negativos. E no quarto, positivo, negativo. Perceba que tanto o cosseno que está aqui, ó, quanto o seno, eles são limitados a 1, que é o máximo positivo, 0 até menos 1, que é o oposto. Assim como o seno, 0, 1 até menos 1. E a gente até usa um macetezinho, uma forma de decorar, que é, como o seno está em pé, a gente usa a palavra sem sono em pé, sem sono em pé, e COS de com sono deitado. Então, a galera, a rapaziada, consegue decorar isso com mais facilidade. Se o seno está de menos 1 a 1 e o cosseno de menos 1 a 1, e essa periodicidade está valendo, limitada a 1 e menos 1, a gente pode, então, associar a fenômenos periódicos. Por exemplo, sei lá, o movimento das marés. A gente pode modelar através de uma função trigonométrica. Beleza? Mas isso é papo numa próxima aula. Show? Um abraço e até o próximo encontro.